Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligadinho aqui no Mestres da História. Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E para desespero da concorrência, hoje a gente vai estudar, a gente vai continuar se qualificando para ficar muito bem competitivo e detonar essa banca CESP ao longo dessa nossa jornada de preparação para o concurso da PJC 2017 e a gente analisando todas as temáticas relativas à história de Mato Grosso. A gente está nessa longa jornada, nesse árduo trabalho, estudando os principais temas, tudo aquilo que pode aparecer na sua prova. A gente já analisou todos os itens referentes ao período colonial e também referentes ao período imperial. E a gente começou na aula passada a falar sobre o período republicano. Na aula passada, a propósito, nós falamos sobre o coronelismo e apresentamos também algumas das principais características dos movimentos coronelísticos acontecidos em Mato Grosso durante a chamada Primeira República. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo. Vamos continuar falando sobre a Primeira República. Você deve se lembrar que eu disse que são 3 aulas relativas à Primeira República em Mato Grosso. Uma delas versava sobre o coronelismo, outra falava sobre a economia em Mato Grosso nesse referido período e a terceira e última versa sobre as relações de trabalho na Primeira República em Mato Grosso. Perceba então que a banca está dando um ênfase especial para o período da Primeira República. É muito possível que tenhamos uma questão relativa a este período histórico. Portanto, a gente tem que ficar atento, ficar ligado com as principais características da Primeira República em solo mato-grossense. De antemão, vou aqui agradecendo a todo mundo que está acompanhando o nosso curso, que está dando seus likes, deixando comentários, solicitando materiais, a gente se empenhando. Olha, eu estou trabalhando com muito afinco, estou fazendo as minhas pesquisas, as minhas anotações, proporcionando um material de qualidade para que você tenha um grande desempenho. É esse o meu foco, é essa a minha meta, justamente preparar você para que você tenha um grande desempenho. E eu quero agradecer a essa repercussão toda que nós estamos tendo aqui no YouTube, nossas aulas com grandes visualizações, muita gente comentando, muita gente compartilhando nas suas redes sociais. É assim que o tio Ed gosta, pessoal. Olha, um abraço de coração para todo mundo que está se empenhando, está estudando da melhor maneira possível aqui no Mestres da História. E isso é muito importante, pessoal. São poucas questões que vão aparecer, são apenas 5, salvo engano. Porém, é justamente nessas temáticas que muita gente não vai estudar, muita gente vai deixar para lá, não vai dar a devida importância. E é aí que pode fazer a diferença no grande resultado do seu concurso. Você que está se empenhando, você que está assistindo as videoaulas com atenção do começo ao fim, fazendo as anotações, você que está aí resolvendo as questões de concursos anteriores que a gente enviou o material para você, que está lendo também o material de apoio, o material teórico, sem dúvida alguma você está tendo uma grande preparação, você está se qualificando para esse concurso, sem dúvida alguma terá uma grande chance de, inclusive, gabaritar. É essa a nossa meta, nós estamos aqui para isso, para que você tenha um grande desempenho e, se possível, possa gabaritar a sua prova de História de Mato Grosso dentro do concurso da PJC 2017. Então, a dica que eu deixo para você, algumas dicas assim de estudo, é que é o seguinte: você precisa então estar capacitado. Para isso, procure estudar com regularidade e consistência. É muito importante que você faça uma planificação dos seus estudos. Não pode estudar de qualquer jeito não, pessoal. Não pode ser uma bagunça generalizada. Você tem que ter o seu mapa de batalha. É através dele que você vai ter um grande desempenho. Você precisa listar todas as temáticas que você vai estudar e destinar uma parte desse tempo para que você possa se dedicar com afinco assistindo a essas videoaulas, fazendo resumos, mapas conceituais, do jeito que você acha melhor,
do jeito que você aprende com maior eficiência. Você precisa, portanto, estudar com qualidade. Não é uma quantidade que vai fazer a diferença. Eu vou estudar 10 horas por dia. Às vezes nem temos todo esse tempo disponível para que nós possamos estudar. O importante é que você faça o seu estudo com bastante qualidade. Podem ser 2, 3, 4 horas por dia, mas que sejam intensas, com foco, com determinação, que você não fuja do seu objetivo. E outra, você precisa saber o seu desempenho para poder melhorar. E você só vai saber o seu desempenho se você procurar fazer listas de questões, fazer simulados, acompanhar todo esse processo com a devida atenção, com o devido foco e dedicação. É dessa maneira que você vai conquistar a sua tão sonhada vaga, e eu vou me orgulhar de ter contribuído de certa maneira para essa sua vitória. Legal então, moçada? Vamos começar a aula de hoje? Então hoje a gente fala sobre a economia em Mato Grosso ao longo da Primeira República. Se você se recorda de aulas anteriores, eu já falei sobre alguns aspectos relativos à economia de Mato Grosso. Naquela aula que falava sobre a economia de Mato Grosso após a Guerra da Tríplice Aliança. Naquele momento eu ressaltei a importância da reabertura da navegação através do Rio Paraguai. Eu falei que tudo isso proporcionou uma integração da economia mato-grossense com o capitalismo internacional, que estava na sua fase monopolista e financeira, segunda revolução industrial. Então, dentro da divisão internacional do trabalho, Mato Grosso passa a se integrar, exportando matérias-primas e importando produtos industrializados. Foi desse período aí que Mato Grosso começou a exportar a poaia, o látex, a erva mate, os derivados da produção bovina. Nós temos uma fase de incremento da produção sucroalcooleira em nosso estado com o surgimento das usinas de açúcar. Tudo isso foram aspectos importantes, aspectos fundamentais que garantiam um substancial crescimento na economia mato-grossense. E agora a gente analisa dois outros aspectos muito fundamentais para a economia de Mato Grosso ao longo das primeiras décadas do século XX, ou seja, as usinas de açúcar e também a criação de gado. Muito bem, gente, vamos começar falando sobre a economia mato-grossense. A economia mato-grossense, que, como dissemos, foi extremamente favorecida pelo franqueamento da navegação através da Bacia Platina. Após a Guerra do Paraguai, acontece a liberação da navegação através do Rio Paraguai, que foi um fator essencial para a integração de Mato Grosso com o capitalismo internacional. Você se recorda que eu cheguei a afirmar que a Guerra da Tríplice Aliança foi um verdadeiro divisor de águas na história de Mato Grosso, porque possibilitou que Mato Grosso exportasse o que tinha de melhor na sua produção do extrativismo vegetal, principalmente, assim como da criação de gado, e importasse equipamentos, máquinas diretamente da Europa. E foi nessa fase que surgiram as casas comerciais, que eram esses estabelecimentos financeiros que vão trabalhar com essa questão da importação de produtos industrializados e exportação de matérias-primas. Então a navegação através do Rio Paraguai foi um fator importantíssimo, diferencial na economia mato-grossense após a Guerra da Tríplice Aliança. Então, as atividades agropecuárias em nosso estado passam por uma fase de incremento. A criação de gado, por exemplo, vai conhecer uma fase de intenso desenvolvimento com a proliferação de fazendas, de estabelecimentos criatórios de gado em Mato Grosso, surgimento de charqueadas, os famosos saladeiros, e inclusive o fornecimento de derivados da produção bovina para a Europa. Isso é importante. Nós temos também o extrativismo vegetal,
que vai ter um incremento fundamental nessa época com a exportação da ipecacuanha. Lembra da ipecacuanha? A famosa poaia, o arbusto nativo aqui das depressões do Guaporé e do Alto Paraguai, produto do qual se extraíam das raízes desse arbusto uma substância chamada emetina, que era muito utilizada na fabricação de remédios na Europa. Pois é, tivemos também o extrativismo vegetal do látex, o látex que era extraído em Mato Grosso de duas árvores. Além da seringueira, tínhamos também a mangueabeira, o trabalho aí dos seringueiros que se embrenhavam na mata para coletar o precioso látex. Os seringueiros que eram explorados de maneira aviltante pelos seringalistas, pelas as casas de comércio que arrendavam terras devolutas aqui em Mato Grosso, de onde extraíam o látex, extraíam a poaia. Aliás, essas duas atividades tinham caráter sazonal, você se lembra, não é? A poaia no período das chuvas, o látex durante o período da seca. A erva mate, que eu quase pisei na bola aqui, quase que eu escorreguei, pisei no tomate, quase escorreguei na casca de banana. A erva mate era explorada nos ervais nativos da porção sul do território mato-grossense de forma exclusiva através de monopólio exercido pela Companhia Mate Laranjeira, que foi fundada em 1874 pelo empresário Tomás Laranjeira, mas que em 1890 converteu-se num conglomerado capitalista, recebeu aí a participação do empresário argentino Francisco Mendes, inclusive mudando até o nome, a razão social dessa companhia para Laranjeira, Mendes e Companhia. Nós falamos que a Companhia Mate Laranjeira tinha um grande poderio econômico, os seus rendimentos chegavam a ser 6 vezes superiores aos rendimentos do próprio estado de Mato Grosso. A Companhia Mate Laranjeira era praticamente um estado dentro do estado de Mato Grosso. E para não dizer, não é, ela era uma empresa tão importante, uma grande relevância econômica, e chegava inclusive a interferir em questões políticas aqui em terras mato-grossenses. Portanto, primeiro aspecto importante, aspecto fundamental que você precisa ficar atento aí é o fato da livre navegação através do Rio Paraguai. Está aí uma mapinha que eu sempre gosto de mostrar para a gente se situar. A gente tem que se situar do ponto de vista histórico, né? A gente está falando da Primeira República, o período que vai de 1889 até 1930, mas a gente precisa também fazer a nossa contextualização geográfica, não é? A navegação através do Rio Paraguai, a liberação dessa navegação foi tão importante para a integração econômica de Mato Grosso com o restante do Brasil e até mesmo, senhoras e senhores, com os países latinos. Tudo bem? Extrativismo vegetal, poaia, erva mate e látex. Mas nós tivemos também extrativismo mineral. Você se lembra? Nós falamos do extrativismo mineral com uma nova fase de extração diamantífera em terras mato-grossenses, na região banhada pelos rios Araguaia e Garça, e também nas antigas minas do Alto Paraguai, aquela região de Diamantino, moçada, é verdade. Então isso foi um fator de grande atração de novos moradores para as terras mato-grossenses. Por exemplo, os migrantes nordestinos e a criação de vários núcleos populacionais nessa região. Guiratinga, Tesouro, por exemplo, né? Barra do Garças, na região do Araguaia, todas essas localidades surgidas diretamente por conta da extração diamantífera. Inclusive, na aula anterior, nós vimos que um movimento coronelista ocorrido em Mato Grosso no contexto da década de 1920, lá entre 1924 e 1926, o conflito Morbeck contra Carvalhinho aconteceu na região de extração de diamante aqui em terras mato-grossenses. As
atividades mercantis é outro setor que vai ganhar também bastante destaque em Mato Grosso, com o soerguimento das casas comerciais. Nós já falamos sobre as casas comerciais, a gente está só dando uma revisãozinha rápida. Nós falamos que as casas comerciais, elas atuavam em diferentes frentes econômicas aqui em Mato Grosso. Atuavam como verdadeiras agências bancárias, faziam inclusive o câmbio de variadas moedas, chegavam a emprestar dinheiro a juros, financiavam a produção, arrendavam terras devolutas do estado, onde extraíam o látex e também a poaia, além da atividade de criação de gado. Portanto, as atividades das casas comerciais edificadas em Corumbá, Cáceres e Cuiabá foram muito importantes, outro ramo fundamental da economia mato-grossense durante a Primeira República. Olha os investimentos de capitais aí que são muito importantes para a dinamização econômica de Mato Grosso. E temos ainda a atração demográfica, gente. Nós já falamos também sobre isso. Após a Guerra da Tríplice Aliança, nós tivemos a entrada de um contingente de paraguaios. O número expressivo de contingentes que fazia parte da mão de obra da Companhia Mate Laranjeira era composta por paraguaios, que eram chamados de mineiros, e também estavam sujeitos a uma violenta exploração. Além dos paraguaios, tivemos a entrada de uma colônia de sírio-libaneses e uma pequena, mas ruidosa, colônia de italianos, que se estabeleceu na porção sul do território de Mato Grosso. Além deles, não podemos desconsiderar a entrada de um contingente expressivo de nordestinos, que inicialmente se deslocam para Mato Grosso para trabalharem na extração do látex e depois vão para as áreas de garimpo do Alto Paraguai e também na área banhada pelos rios Araguaia e Garças. Portanto, há uma nova configuração, uma nova fisionomia para a demografia mato-grossense nesse contexto aí de início do século XX. Nós estamos falando sobre a Primeira República. Primeira República, também conhecida como República Velha, mas a gente já falou que vai usar o termo Primeira República porque é assim que aparece no seu edital e é assim que vai aparecer na sua prova. Primeira República, o contexto histórico que vai de 1889 até 1930. Você não precisa ficar preso, você não precisa ficar tão preocupado assim em decorar datas, decorar nomes. As bancas de maior expressão, as bancas com maior credibilidade, não tem mais essas abordagens tão cretinas de ficar presos a questões factuais, a questão de datas, a questão de nomes. E a gente está falando de uma banca conceituada, a CESP-UNB. E nós vamos ter questões de múltipla escolha, A, B, C, D, E. Portanto, o que você tem que saber é o contexto histórico, você tem que saber ali os fundamentos principais, mas não é necessário ficar ancorado em nomes e em datas. A gente fala para uma melhor situação, uma contextualização histórica, para que você perceba exatamente em qual período a gente está abordando a nossa aula. Legal, então? Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. Vamos falar então sobre as usinas de açúcar. As usinas de açúcar que foram um importante ramo de nossa economia e passou por uma fase de modernização econômica. Sim, essa modernização econômica é fruto da liberação da navegação através do Rio Paraguai, porque assim puderam entrar máquinas e equipamentos que vão contribuir para a industrialização dessa atividade. Você se recorda muito bem que desde o início da colonização das terras mato-grossenses, lá no século XVIII, já tínhamos a produção de açúcar. Os famosos engenhos de açúcar estabelecidos na região do Rio Abaixo e na região de Serra Acima. Lembra disso? Os engenhos de açúcar, a fase dos engenhos de açúcar, até que com a decadência da mineração, nós tivemos aquelas atividades
complementares, aquelas atividades que foram verdadeiras tábuas de salvação para a capitania e depois província de Mato Grosso. Engenhos de açúcar, agricultura de subsistência e criação de gado. Você está ligado, você lembra disso. Mas agora a gente tem uma segunda fase da produção açucareira em terras mato-grossenses, que é justamente a fase das usinas de açúcar. A fase em que nós vamos ter a instalação de uma série de indústrias, uma série de usinas de produção sucro-alcooleira ao longo do Vale do Rio Cuiabá e também no Vale do Rio Paraguai. Veja só, então anota aí a região onde nós tivemos a instalação dessas usinas. Vale do Rio Cuiabá, a grande maioria, a maioria esmagadora das usinas estavam no Vale do Rio Cuiabá. E uma usina apenas estava no Vale do Rio Paraguai, uma usina na região de Cáceres. Daqui a pouquinho a gente fala mais detalhadamente sobre elas. É importante destacar também que o fato de termos essa modernização econômica na indústria, não é? As usinas de açúcar que se estabeleceram em terras mato-grossenses fizeram surgir os chamados coronéis usineiros. Os coronéis usineiros eram os proprietários das usinas, que detinham um grande poder econômico em suas mãos, e através desse poder econômico eles passam a ter também uma grande projeção política. Aproveitando o gancho aí, na aula passada sobre o coronelismo, eu falei que em Mato Grosso haviam duas oligarquias principais: a oligarquia do Norte, sediada em Cuiabá, e a oligarquia do Sul, sediada em Corumbá e depois em Campo Grande. Lembra disso? A oligarquia do Norte, sediada em Cuiabá, era composta principalmente pelos usineiros, os coronéis usineiros. Quer um exemplo de um coronel usineiro muito importante? Você se lembra dele? Antônio Paz de Barros, o famoso Totó Paz. Foi um importante nome do coronelismo em Mato Grosso. Chegou inclusive a ocupar o cargo de governador de Mato Grosso no início do século XX, lá entre 1902 e 1906. Em relação à mão de obra, tínhamos uma grande exploração dos chamados camaradas, que eram os trabalhadores que estavam no cultivo, na plantação de cana-de-açúcar e que também trabalhavam nas usinas. Tinham longas jornadas de trabalho, começavam a trabalhar por volta das 4 horas da matina, ou seja, era pesadíssimo o trabalho desempenhado pelos camaradas, por aqueles trabalhadores que estavam ali sujeitos a, podemos dizer, a formas análogas ao trabalho escravo, inclusive com castigos corporais. Vamos lembrar que nesse contexto histórico no Brasil não existia legislação trabalhista, não existia a justiça do trabalho, portanto, as condições de trabalho eram extremamente aviltantes. Portanto, exploração da mão de obra trabalhadora das usinas, que tiveram uma grande relevância econômica em Mato Grosso até a década de 1940, ocasião em que foi criado o Instituto do Açúcar e do Álcool, o famoso IAA, Instituto do Açúcar e do Álcool, criado por Getúlio Vargas, que privilegiou a produção das grandes indústrias localizadas na região sudeste e algumas delas na região nordeste. Esse fato acaba contribuindo para a decadência das usinas mato-grossenses. Lembrando que o IAA, Instituto do Açúcar e do Álcool, privilegiava as grandes usinas da região nordeste e também da região sudeste, em detrimento das pequenas usinas da região mato-grossenses. Portanto, as usinas de açúcar em Mato Grosso tiveram relevância econômica até a década de 1940, o contexto é da Era Vargas. Mas não podemos esquecer aqui, amiguinhos, olha só, coronéis usineiros, a importância
econômica e política dessas grandes lideranças, desses grandes coronéis, os proprietários das usinas de açúcar, a exemplo aqui do nosso amiguinho bigodudo, Totó Paz, proprietário da usina Itaici, a maior e mais importante usina de açúcar de Mato Grosso, desse contexto histórico da Primeira República. Como dissemos agora há pouco, a localização geográfica dessas usinas era o vale de importantes rios mato-grossenses, o rio Cuiabá e o rio Paraguai. Por que razão essas usinas, esses empreendimentos sucroalcooleiros se estabeleceram justamente nos vales desses rios mato-grossenses, Cuiabá e Paraguai? Por razões óbvias, razões muito preponderantes. Primeiro, a facilidade para o escoamento da produção. Vamos lembrar que essa produção era escoada para demais localidades mato-grossenses através dos rios. Então, aproveitando o potencial dos rios, o potencial de navegabilidade do rio Cuiabá e do rio Paraguai, essas usinas estavam localizadas nessas regiões, nos vales banhados por esses importantes rios, o rio Cuiabá e também o rio Paraguai, moçada. Então vamos lá, além disso, temos a questão da fertilidade do solo, a fertilidade do solo facilitando aí a plantação de cana-de-açúcar, o estabelecimento desses canaviais. Então olha só, não é aleatório o fato dessas usinas de açúcar estarem localizadas no vale do rio Cuiabá e do rio Paraguai. É por questão de facilidade no transporte, escoamento da produção e também pela questão da fertilidade do solo. Então as principais usinas mato-grossenses. No vale do rio Cuiabá tivemos a usina Itaici, a mais importante, a mais imponente, a maior de todas as usinas mato-grossenses, que pertencia ao coronel Antônio Paz de Barros. Além desta, tínhamos usina Conceição, usina Tamandaré, Aricá, São Gonçalo, Flechas, Maravilha, São Miguel. E na região do rio Paraguai tivemos a edificação da usina pertencente a Francisco Villanova, a usina Ressaca. Beleza? Então são essas as principais usinas mato-grossenses. A grande maioria delas junto ao rio Cuiabá, na região do Rio Abaixo, atual município de Santo Antônio de Leverger. Vamos mostrar no mapinha para ficar mais legal, para você perceber. Então olha só, meu camarada, meu amigão, acompanha comigo no mapa aqui, no mapa de Mato Grosso, durante a Primeira República. Então nós temos a instalação, deixa eu pegar a caneta aqui para mostrar para você, que eu mato a cobra e mostro o pau, amiguinho. Vamos lá, olha só, aqui no estado de Mato Grosso, região do rio abaixo, as principais usinas, Vale do Rio Cuiabá, né? Você se lembra as usinas aí, não é isso? Lembra, olha só, aparece na sua tela o nome aqui: Itaici, Conceição, São Gonçalo, Maravilha, São Miguel, Flechas, Aricá, São Sebastião e Tamandaré. E no Vale do Rio Paraguai, usina Ressaca. Então esses dois municípios mato-grossenses que tinham a produção sucroalcooleira: Santo Antônio de Leverger, Vale do Rio Cuiabá; Cáceres, Vale do Rio Paraguai. E qual é a principal usina de açúcar em terras mato-grossenses? Ah, essa é muito fácil, essa é tranquila. Usina Itaici, pessoal. Usina Itaici era uma referência econômica de Mato Grosso, a mais moderna usina de açúcar implantada em terras mato-grossenses. Usava equipamentos e maquinaria importada da Alemanha, pessoal. Não é fácil não, hein? Totó Paz encomendou essas máquinas e esses equipamentos junto ao empresário Otto Frank, lá em Buenos Aires. Essas mercadorias vieram da Alemanha e vão ser um exemplo. Podemos dizer aí que Totó Paz é uma espécie de visionário, um grande empreendedor da indústria mato-grossense. Isso já no final do século XIX, implantando a usina Itaici, grande exemplo das usinas
de Açúcar em Mato Grosso. Vamos olhar mais um desenho que o tio Ed fez para você. Olha o mestre Ed mostrando aí na sua tela. Essa é a usina Itaici. Fiz um desenho, né, para mostrar essa grande edificação, essa grande obra arquitetônica que foi a usina Itaici. Usina Itaici, que tinha casa de máquinas, que tinha uma série de máquinas e equipamentos. Tinha inclusive grupo escolar dedicado à alfabetização das crianças, né, dos filhos dos colonos, dos camaradas que trabalhavam, que era mão de obra lá na usina Itaici. Tinha até banda de música, constantemente os coronéis faziam lá as festas, principalmente as festas de santo. Então essas eram formas assim assistencialistas. Você se lembra que o coronelismo tinha também essa faceta aí do coronel ser apresentado como um grande benfeitor, batizando o filho de seus colonos, por vezes patrocinando festas, realizando lá os casamentos, os batizados e tudo mais. O coronel precisava fazer a política da boa vizinhança, não é mesmo? Eram medidas de cunho assistencialista, medidas paternalistas, como eu falei para você na aula sobre o coronelismo. E lá na usina Itaici tinha até banda de música, tinha até escola, o grupo escolar dedicado à alfabetização aí das crianças, as primeiras letras pelo menos, não é? O referente ao que nós temos hoje como educação infantil e ensino fundamental 1. O coronel era quem descolava as professoras, a professorinha, para educar os filhos dos colonos, perfeito? Mas o tratamento dispensado para os trabalhadores, não se esqueça, era revestido de muita violência também. É preciso analisar isso aí também. E uma outra curiosidade também muito interessante era o fato de que lá na usina Itaici circulava inclusive uma moeda própria chamada de tarefa, pessoal. A moeda tarefa que circulava lá e chegava inclusive a ter validade também na chamada Baixada Cuiabana, no Vale do Rio Cuiabá. Outra coisa ainda que a gente pode falar sobre a usina Itaici, que foi o primeiro lugar, a primeira localidade mato-grossense que teve iluminação elétrica. Olha aí mais um exemplo do empreendedorismo do nosso coronel Totó Paz. Primeira localidade que teve luz elétrica antes da capital, Cuiabá, foi na usina Itaici, de propriedade desse imponente usineiro Antônio Paes de Barros. Bom, apesar de toda essa imponência que possuía a usina Itaici, sua produção não era expressiva. Era uma produção bastante limitada, cuja demanda, a produção de açúcar, produção de álcool, rapadura, que é doce, mas não é mole não, e a cachaça popular caninha, aguardente, muito consumida aqui no Vale do Rio Cuiabá, a produção era pequena, a produção era limitada, consumida basicamente aqui dentro do estado de Mato Grosso. Entretanto, um pequeno excedente, quando existia esse excedente, chegava a ser remetido para outras regiões do Brasil, outros estados brasileiros e até mesmo para os países latinos. Mas no cômputo geral, podemos dizer que a produção de açúcar e seus derivados em Mato Grosso era bastante limitada. Tudo bem? Até aqui tudo tranquilo, tudo beleza? Muito bem. Vamos lembrar também que esses coronéis usineiros, eles participavam intensamente da política. Lembra aqui do voto de Cabresto? Lembra aí? Lembra do voto de Cabresto, né, pessoal? O voto contra a vontade íntima do eleitor, o voto em que o eleitor era obrigado a votar nos candidatos indicados pelo coronel. Gente de coronel fulano, exatamente, o pessoal que tinha que votar nos candidatos indicados pelo coronel. O curral eleitoral, pessoal, olha o curral eleitoral, o coronel aqui, olha só, coronel armado, não é? Lembra que a violência era um fator muito recorrente nas disputas políticas em Mato Grosso. Curral eleitoral era o número de eleitores, o contingente de eleitores que
que o coronel conseguia amealhar, conseguia ter um controle através de práticas paternalistas e de medidas coercitivas, como a utilização da violência através de seus bandos armados, os jagunços. Portanto, dentro desse aspecto aí dos coronéis usineiros, eles tinham grande poder e força política em suas mãos. Detinham então o controle dos currais eleitorais, faziam uso do voto de cabresto e tinham os grupos armados, verdadeiros exércitos paramilitares, os batalhões patrióticos que faziam a defesa de seus interesses político-partidários. Muito bem, pessoal, vamos em frente agora falando sobre a outra atividade econômica muito importante desse referido período histórico da Primeira República em Mato Grosso, que foi a pecuária. Pois é, a criação de gado, que é uma antiga atividade desenvolvida em terras mato-grossenses. Se a gente for fazer uma análise histórica, ao longo de todo o processo de formação histórica de Mato Grosso, ao longo dos cerca de 300 anos de formação histórica de Mato Grosso, tivemos a pecuária como um importante ramo da economia, que o é até os dias atuais. Até falei para vocês que Mato Grosso tem mais de 30 milhões de cabeças de gado, seu rebanho é expressivo. A pecuária bovina é um destaque fundamental na economia mato-grossense. Não é a principal atividade econômica atualmente, mas continua sendo uma atividade significativa na pauta das exportações mato-grossenses. E isso acontece ao longo de toda a sua formação histórica. Foi assim no século XVIII, no século XIX, no século XX e continua sendo no século XXI. Lá no século XVIII, a pecuária surgiu em Mato Grosso como uma atividade complementar, uma atividade paralela à extração aurífera. As primeiras cabeças de gado entraram em terras mato-grossenses através do Caminho de Goiás, que foi criado em 1726. E com a decadência da mineração, já na segunda metade do século XVIII, a pecuária, junto com a agricultura de subsistência e também com os engenhos de açúcar, passaram a protagonizar as principais atividades econômicas, as verdadeiras alternativas econômicas da capitania e depois província de Mato Grosso. E um detalhe importante é que com o final da Guerra da Tríplice Aliança e com a reabertura da navegação através do Rio Paraguai, essa atividade ganhou mais importância ainda. Segunda metade do século XIX, fase de desenvolvimento da criação de gado em Mato Grosso. Lá no século XVIII, o grande destaque da atividade criatória bovina em terras mato-grossenses era a Fazenda Jacobina. A Fazenda Jacobina, que tinha milhares de cabeças de gado. E até uma curiosidade, a Fazenda Jacobina recebeu um hóspede ilustre, que foi Francisco Sabino, o médico que liderou um movimento rebelde acontecido em Salvador, lá no contexto do período regencial, a famosa Sabinada. Ele foi preso em Salvador e recebeu como punição o exílio. Foi exilado para Mato Grosso, que naquele contexto histórico era a verdadeira Sibéria brasileira. Lá na Fazenda Jacobina, ele passou os últimos de seus dias. Perfeito? Então a Fazenda Jacobina teve um grande destaque na produção, na atividade de criação de gado no século XVIII, e no século XIX também a Fazenda Jacobina continuou tendo protagonismo, só que desta feita a principal fazenda criatória em terras mato-grossenses foi a Fazenda Descalvados, também na região de Cáceres, pessoal. Então vamos lá. A atividade criatória, a pecuária, a nossa boa e velha criação de gado, teve 3 fases ao longo da história de Mato Grosso. A primeira fase
aconteceu durante o século XVIII, concomitantemente à extração aurífera. A segunda fase ocorreu no século XIX e primeira metade do século XX. E a terceira fase é a fase atual, final do século XX e começo do século XXI. A primeira fase, que aconteceu lá no século XVIII, no início da colonização, fez da pecuária uma atividade complementar, uma atividade subsidiária da mineração, surgindo fazendas na região de Cáceres, como é o caso aí da Fazenda Jacobina, na região de Poconé, na região de Serra Acima e também na região de Rio Abaixo, onde temos atualmente os municípios de Santo Antônio e Barão de Melgaço. Já a segunda fase da criação de gado em terras mato-grossenses ocorre após a Guerra do Paraguai, após o franqueamento da navegação através da Bacia Platina, com a exportação de derivados da produção bovina. Olha só, um incremento da atividade criatória em Mato Grosso, surgindo uma série de charqueadas, surgindo os saladeiros e posteriormente tendo também o processo de industrialização da atividade em terras mato-grossenses. Por volta de 1880, nós temos o início da fase de crescimento significativo dessa atividade. É o início da dinamização da criação de gado em terras mato-grossenses, com o surgimento das charqueadas na região do Pantanal. Olha os saladeiros aí, pessoal. Produção de charque, de carne seca. É o desenvolvimento, portanto, da chamada indústria do charque em Mato Grosso, que vai ser um importante ramo da economia mato-grossense durante a Primeira República, tendo destaque para a Fazenda Descalvados. Não se esqueçam, anota no seu caderno o grande destaque da indústria do charque durante a Primeira República em Mato Grosso, Fazenda Descalvados na região de Cáceres. Essa atividade teve uma grande importância econômica até meados da década de 1920. E um outro fator que serviu para a dinamização da atividade pecuária em Mato Grosso foi a chegada dos trilhos da Ferrovia Noroeste do Brasil. Olha só, Ferrovia Noroeste do Brasil, passando pela porção sul do território mato-grossense, o famoso trem do Pantanal. Olha só, fiz até um desenho aqui do nosso querido cantor e compositor sul-mato-grossense Almir Sater. Fiz aí o trem do Pantanal, fiz um desenho aqui da ave, símbolo do Pantanal mato-grossense, o nosso bom e velho Tuiuiu, não é, né? Voa, Tuiuiu, estica seu pescoço para espiar em Mato Grosso. Olha só, tá aqui o Almir Sater. Por que eu coloquei o Almir Sater? Porque ele tem a música Trem do Pantanal, pessoal. O Trem do Pantanal é a ferrovia noroeste do Brasil. Enquanto este velho trem atravessa o Pantanal, as estrelas do cruzeiro fazem um sinal de que este é o melhor caminho para quem é como eu, mais um fugitivo da guerra. Ê, trem bom, né, pessoal? Muito bem, mais um mapa agora para você. Eu gosto de fazer mapinha, porque aí você fica contextualizado. Aqui o mapa de Mato Grosso, parte do mapa de Mato Grosso. Esta parte rasurada no mapa é a região do Pantanal mato-grossense. Foi nessa região do Pantanal mato-grossense, tanto na porção sul do Pantanal quanto na porção norte, tivemos o surgimento de inúmeras charqueadas. Olha só lá o nome delas ali, ó: Descalvados, São João, Porto Jofre, Alegre, Baguari, Rabicho, Otília, Manga, Rebojo, Barranco Branco. Olha só quanta charqueada legal surgiu na região do Pantanal. Quando que foi isso, professor? Foi entre o final do século XIX e o começo do século XX. Então, a criação de gado tem esse grande crescimento durante
a Primeira República em Mato Grosso. Em que região? Facílimo. Região do Pantanal Mato Grossense, pessoal. Região do Pantanal Mato Grossense, que vão surgir aí as charqueadas. Olha aí a importância da criação de gado. Olha a comitiva aí, pessoal. Quando a comitiva esperança chega, já começa a festança através do Rio Negro, Nhecolândia e Paiaguá. Vai descendo o Piquiri, o São Lourenço e o Paraguai. Ô, trembão, né, pessoal? Olha a tradição mato-grossense aí com a atividade da pecuária, que até hoje é um ramo importante de nossa economia, meus amigos e minhas amigas. E outro aspecto ainda importante para a gente ir chegando na reta final da nossa aula é falar sobre o processo de industrialização da pecuária, pessoal. Crescimento dessa atividade, surgimento da indústria do charque, produção de carne seca, charqueadas, carne seca, produção de charque, evidentemente. Saladeiro, você lembra de sal, né? Saladeiro, charqueada, indústria do charque. Carne seca, moçada, muito fácil de lembrar isso aí. Essa industrialização da pecuária mato-grossense acontece finalzinho do século XIX, começo do século XX. E uma curiosidade muito importante, que se fosse você anotava como observação fundamental no seu caderno, vai anotando aí, amiguinho, toma nota, minha amiguinha. Participação do capital estrangeiro nessa atividade, tanto no investimento criatório quanto na industrialização dos subprodutos bovinos. Lembrando que as casas comerciais também arrendavam terras devolutas para a criação de gado. Lembrando que nós temos a participação de capital estrangeiro, inclusive capital belga, na atividade criatória lá em Descalvados. Você sabia que até o Percival Farquhar, o importante empresário norte-americano que esteve envolvido na construção de várias ferrovias aqui no Brasil, no contexto do final do século XIX, começo do século XX, entre elas a ferrovia Madeira-Mamoré, em Mato Grosso, atual território de Rondônia, e também a ferrovia que liga São Paulo ao Rio Grande do Sul. Pois é, o Percival Farquhar, que era um multimilionário, também tinha investimentos na atividade criatória em terras mato-grossenses. E uma outra curiosidade também muito interessante, que inclusive pode ser tema que venha a aparecer na sua prova, é que a produção dos subprodutos, os derivados da produção bovina em terras mato-grossenses, como extrato de carne e caldo de carne, chegaram a abastecer as tropas beligerantes durante a Primeira Guerra Mundial lá na Europa, pessoal. Você se lembra que a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu envolvendo a Tríplice Aliança contra a Tríplice Entente, entre 1914 e 1918, Mato Grosso, olha a participação, exportação de caldo de carne, de extrato de carne para as tropas em litígio lá na Europa. Legal! E outro aspecto aí, gente, o surgimento dos saladeiros. Então não se esqueça, participação, olha aqui, capital estrangeiro nessa atividade, é grana, é din-din, olha só, bufum, farame. E temos aqui também surgimento de saladeiros, surgimento de saladeiros nessa região. Pois é, pessoal, falamos então na aula de hoje sobre as principais características da economia em Mato Grosso durante a Primeira República. Eu abordei para vocês as usinas de açúcar que estavam lá na região do Rio Cuiabá e também do Rio Paraguai, e a criação de gado que desenvolveu-se na região do Pantanal Mato Grossense e que contribuiu para o surgimento da indústria do charque, fase de modernização da produção. Que beleza! Muito bem, pessoal, um grande abraço para todos, continue estudando com muita dedicação, que o seu esforço será recompensado. E não se esqueça,
Curta nossa aula, compartilhe nas suas redes sociais e não se esqueça de deixar aquele comentário legal, pessoal, porque isso incentiva o trabalho. Olha, o trabalho não está sendo fácil não, hein? Para pesquisar, para buscar, para analisar, para fazer o resumo, para trazer tudo isso, mas vale a pena porque você é o nosso convidado, você tem incentivado esse trabalho duro, você é a nossa inspiração. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu, galera! Tchau, tchau!